Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 3 do AutoCAD. Nessa videoaula nós vamos tratar do que estava especificado no nosso projeto de ensino, que eu vou mostrar aqui para vocês. Trabalhando com o comando prompt, os comandos é sintaxe, como é que funciona, as ferramentas de visualização, de desenho de precisão, que é o Snap, e as ferramentas de criação e edição de objetos, que é o Modify e o Draw. Então, voltando aqui para o AutoCAD, essa terceira item vai ser trabalhado. Então, qual é a nossa proposta? É fazer um desenho como esse que vocês estão vendo, né? Uma vista frontal de um bueiro, usando que ferramentas, né? Usando as ferramentas aqui do Draw, do Modify, tá? Essas aqui são de desenho, essas aqui são de edição, né? Depois que a gente fizer isso, vamos também mostrar para vocês aqui como é que funciona a sintaxe do prompt, né? Ok, ó, esse detalhe aqui, ó, como é que ela funciona. E vamos mostrar aqui as ferramentas de visualização, certo? Ferramentas do Orbit, os Zooms e o Show Motion, tá? E esse cara aqui que é o cubo de visualização. No finalzinho a gente vai dar depois que desenhar, vamos mostrar isso aí funcionando. E vamos falar um pouco desse cara aqui, ó, que quando você segura o Ctrl e aperta o botão direito do mouse, ó, aparece um menu de contexto, tá vendo? Isso aqui são ferramentas de precisão, pegar endpoints, pontos também, interseção, centros de quadrados, tangentes, etc. e tal. Então vamos tentar fazer aqui, né, o desenho desse bueiro duplo aqui do zero, tá bom? Então vamos colocar ele aqui do lado, com o pan, ó, já estou mostrando a usar o pan, ó, tá vendo? A mãozinha, ó, você clica aqui, ó, aparece uma mãozinha, clica com o botão esquerdo do mouse. O que é que o pan faz? Quando você clica e segura, ó, ele leva o desenho, ele não mexe no zoom, tá vendo? Então você solta e ele libera o teu desenho. Vendo que o pan está ativo aqui na tua linha de comando, ó, aqui embaixo. E para você sair dele, você tem que botão direito do mouse, ó, Exit ou ESC, né? As duas coisas fazem a mesma coisa. E aí se você vir aqui no prompt, ó, e subir ele, ó, tá vendo? Ó, você acabou de usar o ESC para sair, tá, do comando do pan, ok? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui primeiro uma linha. Então, no Draw, você pode desenhar vários objetos, tá vendo? Linha, polilinha, círculo, árculos, quadrados, elipses, aplicar achuras, tá vendo? Vários desenhos. Se a gente fosse falar deles aqui, ia levar muito tempo, tá? Pode fazer de desenhos divididos. Aí. O interessante é isso. Quando você para o mouse, ele te explica mais ou menos o que o comando vai fazer, certo? Ó, desenhar múltiplos pontos. Esses aqui eu vou deixar ele parado para vocês verem o que ele vai fazer. Ó. Um array, tá vendo? Vai desenhar várias linhas ao mesmo tempo. Oh, linhas de construção, né? Que são linhas duplas. Né? Polilinhas a partir de pontos. Ó. Você tem pontos cotados e quer que ele desenhe uma polilinha, ele consegue fazer isso. É uma SP-line, né? Ou uma polilinha ajustada aos pontos, certo? Tem um conjunto de pontos, é muito útil na topografia. Você quer desenhar uma curva de nível, por exemplo. Tá, esses aqui, ó, region, né? Ele desenha uma região, usa uma peça externa para fazer o corte de uma região de uma peça interna. Então ele tenta, digamos assim, fazer o corte de tudo que não de tudo que é interno à peça. Tá vendo? Isso aqui depois a gente pode vir com calma, falar um pouco de cada um desses comandos, tá vendo? Aqui já é para desenho em 3D, aqui é para desenhar as rosquinhas, ó, tá vendo? Aqui são retângulos de revisão, desenhá-los para você marcar alguém que pode dar uma revisada. Então assim, não vamos usar tudo isso não. Então, né, vamos aqui pro nosso, esse aqui são os comandos do Draw. Depois a gente vai usar esse cara aqui, que é o Modify, ó. O Modify tem um monte de coisa aqui. Né? Tem para mover, rotacionar, cortar, apagar, né? Tem o copy. Lembra, não, se você para também, ó, ele te mostra o que ele vai fazer, tá vendo? Tem o mirror, a gente vai usar o mirror aqui, que é o espelhamento. Tem o fillet, que também a gente vai usar, ele dá um arredondamento, um corte de chanfro. Tem o explode, né? Que ele transforma um objeto em suas partes fundamentais. Tem o exchange, que é esticar a peça. Tem o scale, tá? Tem o array, que é multiplicar, nós vamos mostrar isso aqui, né? Pegar um e fazer vários. E
O offset também a gente vai usar uma cópia lateral, tá? E aqui tem um monte de outras ferramentas, né, que a gente não vai mexer com elas agora. Então, isso aqui são as ferramentas de desenho, tá? Depois a gente vai falar quando for usar as ferramentas de visualização aqui. Então, vamos lá, vamos desenhar uma linha primeiro. Então você vem aqui, ou você vai aqui no botãozinho do Line, escolhe um ponto, né, para começar, e vamos fazer primeiro como se fosse um bueiro simples de 500 de comprimento, na parte de cima. Então, para eu desenhar aqui na horizontal, né, ou eu venho aqui e mando ele desenhar perpendicular, né, ou eu uso a opção de desenho na perpendicular. Então aqui é mais fácil, eu boto 500, ele já desenhou para mim, tá vendo? Agora, como é que eu faço para desenhar a parte de baixo? Ok, digamos que a minha parte de baixo seja 700 o comprimento e eu queira ela desenhada 500 para baixo, ok? Então eu posso desenhar, por exemplo, aqui uma linha. Aí vamos usar um pouco do comando via, sim, não via botãozinho aqui, tá? Vamos usar aqui o sintaxe, ó. L. Quando você usa o L, ele já te lista tudo que tem com o comando linha, tá vendo? Ó, line. Aí você diz, olha, você pode pegar o ponto do meio. Você vê que o OSNAP está ligado por esse botãozinho aqui, ó, OSNAP, tá? Que é o F3. Você pode desligar ele, ó. Desligou. Aí não aparece mais. Talvez seja só resquício, mas não é para aparecer mais. Então aqui, ó, o OSNAP você pode ligar ou desligar, certo? E aí quando você clica nessa setinha, ele te mostra, ó, os OSNAPs que estão ligados, é tudo isso aqui que estão, esses tracinhos aqui, tá vendo? Dizer, além de estar ligado à ferramenta, você tem que escolher qual tipo de OSNAP, né, de ponto de precisão você quer que ele pegue, tá? Em geral, o que é que eu prefiro fazer? Eu deixo isso aqui ligado, né? E eu prefiro pegar com o Ctrl, botão direito, e aí eu escolho, que aqui é todo mundo, não precisa estar habilitado. A não ser que, quando você já está mais acostumado, você mesmo habilita o que você quer aqui. No caso eu quero o midpoint. Aí eu venho aqui, ó, pego o midpoint, aí eu quero que ele desenhe para baixo. Vou desabilitar aqui o ortogonal para você entender. Eu posso desenhar em coordenada polar. E para desenhar em coordenada polar, entenda como é que o AutoCAD faz, ó. Ele precisa de uma distância, tá vendo? Uma distância e um ângulo, né? E ele conta o ângulo assim, ó, 0, 90, 180, tá vendo? O númerozinho 180. Aqui, ó. Aqui ele já conta 270 ou 90 negativo. Então eu quero que ele desenhe com 500 para cá, ó. Tá vendo? Mais ou menos 590. Então como é que eu faço isso para ele? Eu posso digitar aqui, eu posso colocar aqui o valor que eu quero, digitando, ou eu posso colocar já dentro da janela, né? 500, tab, aí 90. Pronto, ele já desenhou, né? Isso aqui, essa linha, ela não vai ficar, ela é só uma linha de parametrização, tá? Aí agora, se eu quisesse desenhar 750, né, em coordenada polar, ele já está dando a dica aqui, tá vendo? 700 e o ângulo, né? Então eu basta digitar aqui o 700, eu podia botar aqui também o arroba, seria teclado, né? Quer dizer, ele vai contar a partir daqui, arroba, 700, aí ângulo menor de 0. Pronto, ele desenhou, tá vendo? Se você vir aqui no teu menuzinho de contexto aqui, ó, arroba, 700 menor que 0. Então são duas formas de você desenhar. Agora, vamos trazer esse cidadão para o ponto médio, né? O ponto médio dele ser o ponto final dessa linha. Então, um jeito da gente fazer isso é usar o Move, né? A gente pode usar o Move por aqui, ó, clica, aí seleciona o objeto, né? Aí ele pergunta se você quer, ó, vamos entender aqui a sintaxe, ó, Move, Select Object. Ele continua apertando, quer selecionar? Você diz não. Aí ele pergunta, ó, ponto de base. Aí você diz, ó, ponto de base e esse ponto do meio. O OSNAP, quando ele está ligado, ó, já vem direto. Tá vendo esse triângulozinho? Ponto do meio. Lembra aqui quem é o ponto do meio? Ó? Midpoint. Tá vendo? Esses símbolozinhos são para ele ajudar a entender. Opa, eu saí do Move sem querer. Seleciona o objeto, Enter, ponto de base. Ó. Toda vez que aparecer o símbolo, quer dizer que o OSNAP está funcionando. O midpoint é o triângulo, ó. Endpoint é um quadrado, tá vendo? Se a gente fosse clicar aqui, ó, tá vendo?
essa bolinha é tangente. Cada objeto vai apresentar um jeito diferente de desenhar, certo? Então, ó, midpoint, né? E traz para cá. Pronto. Agora, digamos que a gente quisesse desenhar de um jeito mais sofisticado. O mesmo line. Agora eu queria desenhar uma linha paralela a essa. Eu comecei em qualquer lugar. Eu queria uma paralela a essa com 700. Como é que eu faço isso? Aí você vem, segura o botão do Ctrl, o botão direito, ó, aí escolhe o Snap paralelo. Aí você, como é que vai desenhar? Primeiro você vai lá e diz, ó, é paralelo com essa, tá vendo as duas setinhas? Aí você escolhe, é paralelo com essa? É. Aí você agora traz aqui o mouse e ele vai ficar verdinho quando chegar no paralelo, tá vendo? Ele achou o paralelismo. Achou o paralelismo. Pronto, achou o paralelismo, aí você bota 700, né? Tab, para ele ir para o ângulo, 0 grau. Pronto. Acabamos desenhando a mesma coisa para cá, tá vendo? Se eu quisesse apagar isso aqui, por exemplo. Aí vai uma dica da seleção, ó. Quando eu seleciono, clico e seleciono para a esquerda, é a seleção com a caixinha verde, tudo que for tocado é selecionado. Olha aí. Aí para apagar, Eraser. Agora, ó, se eu selecionar e puxar para a direita, que é esse quadrozinho azul, ó, ele só seleciona aquilo que está dentro, ó. Tá vendo? Não pegou nada, porque não está completamente dentro. Para cá não pega nada, para cá pega. Viu a diferença? De novo, ó. Se não estiver completamente dentro, quadrado de seleção azul não pega. Se quadrado de seleção verde, pega. Certo? E aí, para você fazer o move, como é que eu faço? Se você quiser tirar a seleção, é só ir no ESC. Aí você vem aqui de novo no move, via comando, ó, MOVE, move, pergunta o objeto, enter, seleciona e leva. Pronto. Agora, vamos lá. Desenhando essas linhas aqui, ó, fechando. Aqui é tranquilo, né? A gente vem aqui no line, aí ó, endpoint. Se você quisesse puxar o endpoint, segura o Ctrl, botão direito do mouse, ó, aqui, endpoint. Aí ó, daqui até aqui. Aí digamos que você quer, vamos desenhar só um lado primeiro e depois a gente espelha para o outro lado a partir da linha do meio. Então primeiro, vamos fazer um offset dessa linha para a esquerda de 50 unidades, tá? Então você vem aqui no nosso amigo offset. Cadê ele? É esse aqui, ó. Aí ele pergunta qual é o comprimento de offset, ou seja, qual é a distância que eu vou fazer a cópia. Aí você diz, 50. Aí ele pergunta qual é o objeto de offset. Aí você, é esse aqui. Aí ele pergunta agora, ó, para dentro ou para fora. Tá vendo? Para dentro ou para fora. Aí você, para fora. Aí ele continua perguntando, você quer fazer mais offset? Se você quiser, só você clicava ele para dentro, para fora, para dentro, para fora. Nós não vamos querer, apertamos o ESC. E aí vamos fechar agora essas linhas aqui, ó. Line, né, ó. Fechando aqui. O offset já está pronto, que é o endpoint, é o mais simples, né? Veja que eu só apertar o Enter é uma coisa interessante, ó. Eu não preciso digitar o L, ó. Line, ele vai, né? Chama a linha. Mas se eu só apertar Enter, ele chama o último comando, ó. Que for o line. Então eu venho aqui, ó, endpoint, endpoint. Pronto. Aí agora vamos espelhar isso aqui para lá. Só que antes eu vou chanfrar esse cantinho aqui com um raio de 25 graus, tá vendo? Fazer parecido com esse aqui. Quem faz o chanfro é esse comando aqui, ó, é o fillet. Observe que ele tem o comando de arredondamento, o de corte e o de mão livre, baseado em curva. Então vamos fazer os desse primeiro aqui, ó. Então, primeiro você pode digitar aqui, ó, fillet. Aí ele vai te perguntar, ó. Tá vendo o comando conversando contigo? Selecione o objeto ou especifique se você quer desfazer, quer usar uma polilinha, quer definir o rádio, quer definir o ponto de corte ou múltiplos chanfros. A gente quer, na verdade, usar o rádio, quer dizer, o raiozinho da bolinha que ele vai usar como referência para cortar esse canto. Então você vem aqui em Radius, aí você diz, ó, eu quero um raio de 25. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e chanfrar agora. Eu digo chanfre esse, ó, select objeto, com esse, ó. Quando você faz uso, ele não fechou ainda, ó. O botão esquerdo aqui escolhe. Ele escolheu esse com esse aqui, botão esquerdo do mouse. Quando você escolhe, aí ele faz o chanfre, ou seja, aqui tem um raiozinho, uma peça, que esse raio, essa distância daqui para cá, ó, é 25, tá certo? Ó? Essa distância daqui para cá é 25 unidades, tá vendo? Ó, o número 25 lá, ó. Então você acabou de chanfrar a peça, tá?
Agora vamos usar o outro comando de modify agora para levar essa peça daqui para lá. Como é que eu faço? Eu uso aqui o nosso amigo, ó, mirror, tá? Eu posso ir por aqui, eu posso digitar mirror, tá vendo? Espelhamento. Aí você diz, olha, eu quero que você espelhe, né? Se eu quisesse que ele espelhasse só esse cantinho aqui, ó, eu venho e escolho, ó, na janelazinha azul, tá vendo? Ele já tá marcando, ó, são só esses aqui. Ele não vai pegar a peça toda, é só esses aqui. Ótimo, escolhidos. Aí ele seleciona mais objetos? Aí não. Aí ele pergunta, defina a linha de espelhamento. Aí você diz, olha, o meu espelhamento começa aqui, é como se eu dissesse, cadê o espelho? Começa aqui, né? Aí ele está perguntando, termina onde o espelho? Aí você diz, olha, termina aqui. E aí é bom ter o OSNAP, né? Para fazer o espelhamento bem justinho. Pronto. Aí ele pergunta, você quer apagar o elemento anterior? Você diz, não, não quero apagar. Agora falta fechar só em cima, né? E aí eu comando line de novo, ó, L, Enter. Mais uma vez vou chamar o endpoint pelo Ctrl, ó, botão direito, seguro Ctrl, botão direito, ó, todos os OSNAP disponíveis, né? Endpoint. Daqui, chamar esse aqui de novo, Ctrl, botão direito, todos os OSNAP disponíveis, endpoint. Agora vamos botar a nossa circunferênciazinha aqui, né? De raio 200, ó, vamos criar um círculo. Aí você pode criar círculo de várias maneiras, tá vendo? Dando 3 pontos, 2 pontos de base. Escrever um círculo entre duas tangentes definindo um raio. Dar 3 tangentes, eles construírem um círculo entre as 3 tangentes. Né? Em várias maneiras. A mais comum é essa aqui, ó, centro e raio. Então você vem aqui, centro, raio, e diz, olha, cadê o meu centro? Eu quero que seja esse ponto do meio aqui. Aí vamos chamar o OSNAP, segura o Ctrl, botão direito do mouse, ó, midpoint. Aí só, daqui, midpoint. Aí você diz, ó, quanto é o tamanho? Tá? Aí tá vendo aqui, ó, você pode digitar aqui ou já aqui na tela, né? 200, né? Às vezes eu gosto de botar aqui, ó, 200, que é para eu não ter muita chance de erro. Mas quando eu começo a digitar lá dentro, ó, ele já usa lá dentro, 200. Pronto, tá aqui. Aí agora a minha linha de simetria eu posso apagar aqui com o Erase. Tá feito uma parte do bueiro, né? Mas eu queria que esse bueiro fosse duplo, né? Então vamos lá, vamos esticar ele. Como é que eu estico ele? Eu venho nesse cara aqui, ó, o stretch. Ó, o que o stretch vai fazer? Vai pegar e esticar a peça. Então, stretch, aí você diz, olha, quem eu quero que estique é essa galera bem aqui, ó. Tá vendo? É só essa galera aqui. Veja que eu usei a janela verde, né? Pergunta, selecionar objetos. Aí selecionou. Aí ele, ponto de esticamento, digamos assim, né? Você diz, olha, esse ponto aqui do meio. Pronto. Agora você estica, ó. Aí eu vou esticar, né? Até aqui, ó, o midpoint da peça antiga, para ficar bem simétricozinho. Aí ele estica. O que ele fez? Ele esticou a tua peça. Tá vendo? Agora falta botar a outra boca do bueiro. Aí como é que eu vou fazer essa outra boca do bueiro? Eu posso espelhar ela usando o mirror, de novo, ó, mirror. Aí eu venho aqui, ó, seleciono a peça. Aí ele pergunta, onde é que está a linha de espelho? Eu digo, olha, dessa linha do meio até, seguro o Ctrl, botão direito, ó, midpoint de novo, tá vendo? Pronto. Não apagar o elemento antigo, que é esse azulzinho, e aí fica os dois. Tá vendo? Acabamos de desenhar o nosso bueiro. Ó. Ok? Agora veja que o nosso bueiro aqui, ó, ele é feito de peças isoladas, né? Se eu quisesse, por exemplo, usar esse comando aqui, o array, que é fazer cópias desse bueiro, como é que ele seria? Ó, eu posso fazer um array em cima de linhas, um array circunferencial, deixa ele parar para você entender, tá vendo? Pega uma cadeira e espalha. Ó, array path, que é outro array interessante. Ó. Você marcar estacas numa estrada, ó, manualmente, tá vendo? E esse aqui é o array mais comum, né? Repetir num tabuleiro. Então, você vem nesse cara aqui, ó. Aí se aplica o array, você diz, olha, eu quero que você selecione todo mundo aqui. Pronto, aí dá um enter, ele já chega com um padrão para você, tá vendo? Qual é o padrão dele? Vamos usar aqui o nosso zoom extend, que é para ver tudo. Pronto, opa, o que deu? Ah, aqui está focando só num, né? Então vamos usar o zoom pan, né? E o zoom do scroll. O scroll é o puxando para a esquerda é o scroll in e para frente scroll out, in, out, né? Mas na verdade saindo do
Com o S que você sai do zoom, aí volta aqui para o array. Ó, ele está usando aqui, ó, 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 4 colunas. Você pode reduzir para 2. Tá vendo? 2 colunas só. Número de linhas, né? Tem 3 linhas de peça, você pode 2 linhas. Pronto, 2 por 2. Essa setinha aqui, ó, é para você mexer na distância. Tá vendo? Que são essas duas aqui, a distância entre as colunas e entre as linhas. Aqui, ó, entre as linhas, ó. Você clica e arrasta. Deixa eu ver de novo. Ah, então a gente perdeu aqui, mas eu posso voltar. Eu seleciono aqui a peça, ele volta para o array, ó. Aí eu, tá vendo? Ele pode. É porque o OSNAP está ligado. Deixa eu desligar o OSNAP para ele ficar mais livre. Era para ficar dinâmico. Não sei porque que não está dando certo. O OSNAP está desligado, mas a gente pode mudar aqui nos próprios valores, tá vendo? Aqui, ó. Onde está 2000, a gente pode botar 3000 aqui, ó. Ele distancia. Aqui onde está 700, a gente pode botar 1000. Aí já na vertical. Tá vendo? Só que aqui você tem o que? Saiu do ESC do comando, você fez uma cópia, mas está todo mundo junto num bloco. Então se você apagar aqui, ó, tá vendo que ele abre aqui o comando array, ó, para você fazer a edição, né? Se você quisesse manter as cópias, mas desfazer o bloco do array, você vem aqui nesse cara, ó, explode. Por isso que a gente fez o array, para você entender o explode. Ó. O explode, o que ele vai fazer? Se eu explodir esse bloco selecionado, ó, aí agora não tem mais array. Ó. Tá vendo? Eu clico, ele não abre mais nenhum array. Para ele são 4 peças isoladas. Então, eu preciso apagar aqui elas, ou com o botão de del, ou selecionando e ir no erase. Tá aqui os nossos 2 bueiros, né? Prontos. Agora a gente já explorou bastante os comandos de desenhar, de modificar, o comando prompt. Agora vamos explorar as ferramentas de visualização. Primeiro, esse aqui é o cubo de visualização, né? Como é que ele funciona? Ele dá orientação geográfica, ó, seu objeto na direção norte, sul, leste e oeste, e a visada, no nosso caso aqui, ó, é a visada de topo, ou seja, você está vendo o plano XY de cima, como se estivesse sobrevoando. Mas você pode ver o seu objeto em perspectiva, por exemplo. Ó, perspectiva sudoeste no canto. Olha como é que fica. Ó. Perspectiva sudoeste, é como se o norte fosse o Y, né? O X fica sendo o leste, tá certo? E aí você está nesse cantinho aqui, ó. Só cliquei com o mouse com o botão esquerdo. É um desenho 2D, mas você desenha o vídeo para ver em 3D, né? Em perspectiva. Se você quiser voltar para o topo, é só passar o mouse, quando ficar na palavrazinha topo destacada, você clica e ele volta para o topo. Né? Se você quiser ver uma visão do leste, ó, lembrando que ele é 2D, você não vai ver muita coisa. Visão do oeste. Tá vendo? Aí, ó, visão de topo, aí volta. Né? Visão de sul, ó, você vai ver só uma linha o tempo todo. Ó. Visão de topo, aí, visão do norte. Tá vendo? Só uma linha, porque o nosso desenho é 3D, né? Não é 3D, é 2D. Aí se ele ficar assim meio de cabeça para baixo, né? Você pode usar as peças de orientação aqui, ó. Pra ele girar, ó. Gira, gira até ficar no norte, né? Ou então você pode botar aqui no home, que ele já volta para aquela perspectiva inicial. Para ele é o básico. E aqui para o norte ele volta. Então, esse aqui é o nosso sistema de orientação da tua visualização. Agora, se o teu desenho for 3D, tipo aqui assim, ó, aí às vezes é útil usar esse cara aqui, o Orbit, né? Que ele já tem uns comandinhos para tu ficar usando. Ó. Pan, tá vendo? Comando de Orbit. Só que não é o nosso caso, então a gente vai pouco usar esse cara aqui. Né? Esse Orbit aqui, muito pouco usar. Só se você desenha em 3D. Né, peças mecânicas, por exemplo. A parte tempo a gente vai usar esses caras aqui, ó, esses 2 aqui primeiro, tá? Já que eu falei do Orbit, eu vou mostrar ele aqui de novo. Ó. O que é o Orbit? É como se você visualizasse orbitando o objeto. Então, você clica aqui, ó, ele já muda o teu XY para cores, para tu entender mais ou menos o que tu está fazendo, ó, tá vendo? Você está girando, ó, você pode girar livre, manual, ó. Girar em torno de um eixo.
girar em torno do outro, e ele vai mudando o desenho para ti. Esse é o Orbit. É muito interessante quando você tem um objeto 3D, né? E aí quando você estiver meio que perdido no Orbit, você vem aqui para o nosso códigozinho CS, dá um ESC para sair do Orbit, bota no topo e ele reenquadra o teu desenho, tá bom? Agora vamos ver aqui o zoom, ó. O pan, já fala muito dele, o que o pan faz? Você clica, solta, e ele não mexe no teu objeto, ele apenas muda a posição. Agora vamos aqui, essa setinha preta, ela mostra todos os zooms que tu tem, tá vendo? Zoom Extend, é um zoom que enquadra tudo que está desenhado. Zoom Window é um zoom que ele faz o zoom em torno de uma janela que eu projeto, que eu defino. O zoom anterior, o zoom em tempo real, zoom total, independente da estação de desenho. Zoom dinâmico, zoom por escala, zoom por centro, zoom por objeto, zoom in, zoom out. Isso aqui é muito usado. O top scroll do mouse faz isso bem aqui. Então, zoom extend. Vamos lá, vamos pedir para ele usar o zoom extend. Ó. Tá vendo? Ó? Ele traz o desenho para a extensão total de desenho. É diferente do zoom all. Tá? Ó, o zoom all é o zoom que ele pega tudo que está na tela. Né? O extend ele vai até a extensão total. Está desenhado. Então é muito útil quando a gente está perdido assim e quer saber se tem uma coisinha que foi desenhada, mas a gente não sabe se tem, por exemplo. Vamos botar aqui um desenho perdido de uma linha lá em cima, pequenininha assim. Tá vendo? Aí, ó, se eu der o zoom extend, ele enquadra ela. Zoom all e zoom extend. Se ela não tiver lá, apagar ela, zoom extend, ó, só a parte da extensão que foi desenhada. Então, eles praticamente fazem a mesma coisa. Zoom Windows é se eu quiser ver um zoom de um pequeno pedaço. Eu monto uma janela, então eu clico para começar a janela e clico para terminar. Aí ele dá um zoom dentro da janela que eu escolhi. Se eu quiser voltar, ó, zoom all. Ele mostra tudo. Tá vendo? Zoom dinâmico. Como é que funciona o zoom dinâmico? Ó? Você está vendo aqui, ele tem um retângulozinho desenhado, né? Então você clica e ele vai... É porque aqui o desenho está muito enquadrado, eu vou tirar ele aqui de novo. Vamos lá, zoom dinâmico. Ó, agora apareceu o quadradinho, né? Ó, tu clica, aí tu aumenta ou diminui, tá vendo? Ó? Clica com o botão esquerdo e agora está só mexendo o mouse, ele está aumentando ou diminuindo, por isso que é chamado zoom dinâmico. Olha, eu quero ver só esse pedacinho, aí tu clica de novo, aí agora ele está com a janela de zoom, aí tu diz onde tu quer que ele aplique, com o botão direito, aí ele dá o zoom. Então esse aqui vamos ver de novo, que seria um pouquinho mais trabalhoso, então, zoom dinâmico, então clica num ponto, aí ele apresenta esse quadradinho, aí clica com o botão esquerdo, aí tu diminui ou aumenta o quadrado de zoom, clica com o botão esquerdo, pronto, ele fechou. Aí tu vai agora com o botão direito e manda aplicar o zoom. Então o botão esquerdo diminui ou aumenta e o botão direito pede para você aplicar o zoom. Certo? Então esses aqui são um pouco usados, né? Zoom scale também. Aí escolher um ponto e dizer, ó, minha escala de desenho é, digamos, quero 500 vezes. Aí ele aumenta 500 vezes, tá vendo? É o fator de escala, né? Vamos usar um valor mais pequeno para você entender melhor. Zoom de escala, né? Seleciona 0.5, né? Vai ser 0.5 mesmo, o cara não entende a vida. Então ali chega mais perto, tá vendo? 50% de zoom. Se eu quiser o zoom previous, pronto. Aí se eu quiser agora dar o zoom de scale, veja que ele está mudando as figurinhas ali, né, para você usar. Então botão direito, agora eu quero 1.5, aí ele vai ampliar o teu desenho mais perto, tá vendo? Então a numeração acima de 1 aumenta a proximidade, como se fosse o zoom in, ó, e o out é o 0, é a numeração acima de 0, abaixo de 0 no zoom scale. Tá? O zoom center, né, é você escolher um centro e definir um comprimento até onde você quer que ele enxergue. Por exemplo, eu quero que ele, a partir desse ponto central, enxergue 200.
Aí ele bota 100, vai até 200, que é mais ou menos o raio dessa bolinha aqui, tá vendo? Então, é como se fosse um zoom dentro de um círculo. Zoom Object é se eu quiser, ó, escolher um zoom em cima de um círculo desse aqui, ó. Aí ele escolhe o círculo, aí ele vai dar o zoom no objeto. Zoom In, ó, e Zoom Out, né? Zoom In, que chega mais perto, né? E Zoom Out, que é se afasta. Tá certo? Então, esse zoom in e zoom out é igual ao scroll do mouse. Então, é para frente no mouse e para trás. A gente acaba não usando muito ele, não. Aqui o que fica mesmo, a maior parte do tempo, é o zoom window, né? Que você dá uma janelinha e diz, ah, quero zoom bem aqui, ó. E trabalha com o mouse para operar. E também fica muito aqui o zoom... deixa eu ver aqui, né? Zoom Extend também é muito usado, né? Você combina com o Pan aqui. Agora o Motion, né? Para a gente encerrar aqui, como é que o Motion faz? O que é que ele faz? O Motion é como se fosse um pequeno filminho que você vai fazer o teu desenho. Então você habilita o Motion aqui, tá? Ele cria essa ferramentazinha para você. Aqui vai aplicar o Motion, aqui vai parar o Motion, aqui vai fazer ele ficar em looping e aqui vai criar as cenas. Então, ó, você clica aqui, ó, criar as cenas. Aí você pode dizer, cena 1, tá? Aí categoria, já chama a categoria bueiro, por exemplo, para o bueiro. Aí você diz, olha, eu quero que ele venha de trás para frente, né? E eu quero um tempo de duração de 2 segundos, e depois eu quero mais 5 segundos, e eu quero a distância um pouquinho menor, 5.000. Aí você dá um preview, ele vai fazer isso aí para você, tá vendo? Vem de trás, se aproxima, e aí, pronto. É assim que vai ficar o motion da cena 1, tá? Aí você diz, eu quero o contrário, eu quero from while into the shot. Vamos ver como é que ele vai ficar. É meio parecido, né? Então, digamos que esse aqui é o nosso primeira cena. Aí você dá OK. Aí ele já criou aqui para você. Se você ativar o motion aqui, tá vendo? Você já tem um filminho chamado bueiro, digamos assim, e tem a cena 1. Tá certo? Se você aplicar aqui, ó, ele vai rodar para você. Agora, se você quisesse criar outra cena, aí você vem aqui, clica na outra cena, aí agora você diz, ó, cena 2. Também a categoria bueiro, que já existe. Aí você muda aqui para, por exemplo, deixa esse aqui, mas ao invés de zoom in, você bota o orbit. Aí você diz, ó, quero que ele dê 180 graus de giro. Olha como é que vai ficar, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, 45 graus, para ver se a gente consegue ver um movimento melhor. Pronto. Tá vendo? A gente tem o giro nas duas direções, tanto na direção esquerda como na direção superior. Então aí você diz, ó, OK, feito o meu preview. Aí se você vier no motion agora, ó, e der um play, ó, você tem duas cenas, tá vendo? Cena 1, cena 2. Você pode visualizar individualmente a cena, ó. Isso aqui é muito bom para você animar um objeto, para ver a visualização animada, né? Agora pode ver os dois ao mesmo tempo, as duas cenas juntas, ó. A cena em 2D, que vem do fundo para frente, seguida da cena de rotação do orbit, 180 graus. Pronto. Aqui agora você pode vir no play, né? E ele fica, né, repetindo aqui as duas cenas. Se você quisesse apagar uma cena dessa, né? Você vem aqui com o botão direito, ó, delete, ele apaga. Se quisesse apagar agora, né? Agora só tem uma cena, que é a cena que vem de fundo. E aí, se você quisesse também apagar agora o teu filminho, que é o bueiro, ó, botão direito, tá? Delete.
Descarte category. Pronto. Fecha o teu slow motion, o seu show motion. Então foi isso, pessoal. Hoje a gente falou aqui das ferramentas de desenho, de modificação de desenho, a partir da construção de um bueiro, usando o botão direito, botão contra o botão direito no mouse, os objetos OSNAPs, falamos de alguns deles, né? Os mais incomuns aqui são esses aqui, ó, paralelo, tangente, né? Vou fazer aqui o tangente para a gente ver, ó. Se eu quiser desenhar uma linha tangente, é uma circunferência dessa aqui, ó. Line, tangente é esse aqui, quero pegar o ponto tangente, ó, botão direito, tangente, eu chego perto, ó. Ele já vai desenhar, tá vendo? Uma tangente com essa tangente nessa outra aqui, botão de seguro contra o botão direito do mouse, tangente, ó. Tangente com a tangente, ó. Eu garanto que eu estou desenhando uma tangente com uma tangente. Não é legal isso aqui? Então, falamos desses OSNAPs aqui, ó. Várias opções de OSNAP. Falamos aqui como é que é a lógica do prompt, né? Que ele dá o teu históricozinho aqui, ó, de tudo que tu fez, né? Como é que funciona cada comando, o comando conversa com você, né? Comandos mais simples como line, vão te pedir apenas um ponto de começo e final. Comandos mais complexos como array, vão, depois que tu selecionar o objeto, né? Ele vai te abrir várias opções de coisa, né? Tipos de array que tu pode fazer. E falamos aqui do cubo de visualização, né? Visualização 3D, perspectiva, né? Mais comum, perspectiva, auditor. E essa visualização, as ferramentas de visualização, o Orbit para 3D, o Pan, que é o padrão, né? E as várias opções aqui de zoom disponíveis, o Zoom in Orbit, que é esse de si, giro, e o Motion, né? Que é aquele que faz os desenhozinhos como se fosse um filme. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre essa terceira parte do AutoCAD, né? Espero que vocês tenham conseguido captar e revejam os conteúdos, né? Revejam a apostila e também esse filme várias vezes. Se tiverem gostado, deem um like para a gente ter um bom feedback, saber que a gente pode melhorar no nosso trabalho, pessoal. Obrigado pela atenção.